E aí, pessoal? Tudo bem? Que legal ter vocês aqui com a gente para mais um mergulho profundo. Hoje, no nosso quarto encontro, a gente vai explorar um estudo super interessante sobre um tema que, vamos combinar, mexe com a vida de muita gente. É sobre casamento. E como a gente pode construir algo legal, sabe? Algo que dure bastante nessa união. Então, se você está pensando em ter um relacionamento sério, ou quer dar uma turbinada no que você já tem, ou quem sabe só tem curiosidade de saber o que esse estudo diz, seja bem-vindo. Fica com a gente que a gente vai analisar tudo tintim por tintim e tentar encontrar uns insights que façam sentido para a sua vida, para o seu dia a dia. E para nos ligar nessa jornada, a gente vai usar o estudo número 4, chamado Sabedoria para Viver Bem no Casamento, parte 3, escrito pelo pastor Heber Ramos. Ao longo do nosso papo, vamos pegar os pontos principais que ele levanta e tentar entender como eles se encaixam na nossa vida. Que olha só, essa é só a parte 3, de um total de 12 estudos. Ou seja, tem muita coisa pra gente explorar juntos. Bastante coisa. É importante a gente deixar claro desde o comecinho, né, que a nossa ideia aqui não é dar receita pronta pra ninguém. É isso aí. A gente não quer ditar regras. O que a gente quer é entender as ideias que o pastor Heber Ramos coloca nesse estudo. A gente vai colocar essas ideias em contexto e tentar tirar algumas mensagens-chave, sabe, daquelas que fazem a gente pensar. E aí, com isso, você que está nos ouvindo pode refletir e ver o que faz sentido pra sua vida, pra sua caminhada. Perfeito. A nossa missão hoje é desvendar o pensamento do pastor Heber Ramos. É como se a gente fosse tirar a poeira das reflexões dele e encontrar aqueles momentos eureka, sabe? Aqueles momentos de, nossa, é verdade. E a gente gosta bastante desses momentos. Então vamos lá entender como ele vê a vida 2, começando com uma figura bíblica bem famosa que todo mundo conhece. O estudo vai direto para a história do casamento do Salomão e logo de cara a gente descobre que ele era casado, como está escrito lá em 1 Reis, capítulo 3. Isso. Casado com a filha do faraó do Egito, que na época era um costume político bem comum, né? Só que além da esposa, o Salomão tinha, veja bem, 700 esposas e ainda 300 concubinas. 1000 mulheres. Caramba. Imagina essa rotina dele. A logística devia ser complicada. Mas o que mais chama a atenção aqui, e isso é muito importante para a gente entender o contexto, é que na época do Salomão, ter várias esposas era visto como algo relativamente normal. E muitas vezes tinha um motivo político por trás disso. Se você parar para pensar, era uma forma de os reis da época, né, garantirem a paz através desses laços familiares. O estudo até menciona a história da Sarai, a esposa do Abrão, lá no livro de Gênesis, capítulo 16. Sim, lembro dessa história. Ela incentivou o marido a ter um filho com a serva dela, a Agar, para garantir que ele tivesse descendentes. E isso, naquela época, era previsto em algumas leis, como o Código de Hammurabi. É incrível como os costumes mudam com o tempo, né? Mudam demais. E o estudo deixa bem claro que essa história de ter várias esposas não tem nada a ver com as leis do Brasil hoje em dia. A nossa Constituição, de 1988, e o Código Civil, eles falam que o casamento no Brasil é entre duas pessoas. Não pode ter mais de um cônjuge. Ainda bem, né? Imagina a confusão. Já pensou? Mas o ponto principal que o estudo traz é que, muito antes das leis dos homens, né, existem princípios para o casamento. Princípios tipo leis divinas, né? Exatamente. E aí entra uma passagem bíblica bem conhecida. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Deixará o homem o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. E eles se tornarão uma só carne. Essa frase é a base da ideia de que o casamento, desde o início, foi pensado como a união entre um homem e uma mulher. E Jesus, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 4, também reforça essa ideia de macho e fêmea. O que o pastor Heber Ramos está trazendo aqui é uma visão bem específica, né, sobre o casamento, sobre uma ótica religiosa. Sim, ele está falando da origem do propósito do casamento, né? É isso. E aí, com base nessa ideia bíblica, o estudo nos leva para o conceito de monogamia, que é basicamente ter um relacionamento com apenas uma pessoa, seja no casamento ou numa união estável. E essa monogamia, segundo o estudo, está ligada à fidelidade. Então, para o pastor Heber Ramos, a monogamia é um modelo ideal que está de acordo com os princípios divinos, né? Exatamente. E o ponto central aqui, como ele explica na seção 2 do estudo, é justamente a importância da fidelidade no casamento. A fidelidade é a base de tudo, né? E aí ele cita Provérbios, capítulo 5, versículo 18. Seja bendito o seu manancial, alegre-se com a esposa da sua mocidade. Que frase bonita. Né? Ele está chamando a gente a ser leais e a encontrar satisfação dentro do nosso casamento. E ele também cita Hebreus, capítulo 13, versículos 4 a 6, que reforçam a ideia de que o casamento deve ser honrado e que a relação sexual dentro do casamento deve ser pura. Ele está alertando contra a traição.
Isso, e contra qualquer comportamento que desrespeite essa união. Fica claro que, para o autor, a fidelidade não é só uma regra social, mas um princípio religioso muito importante. É como se fosse um compromisso com Deus também, né? Exatamente. E o pastor Eber Ramos nos convida a refletir sobre esse conselho do Salomão, usando essa imagem do manancial. Como se o manancial fosse a fonte, o início do relacionamento. Ele lembra a gente da importância de reviver as lembranças, sabe? Dos sonhos, dos votos que a gente fez no comecinho, É verdade. como a forma de dar uma renovada na relação. É como voltar no tempo, né? Lembrar daquelas conversas de madrugada, dos planos para o futuro. Parece que o estudo está dizendo para a gente não deixar, se chama pagar. Sim. E essa imagem do manancial como algo que deve ser cuidado como uma fonte de água pura é muito forte. É. O estudo sugere que, ao voltarmos para o início do relacionamento, a gente reacende a paixão e o compromisso. E aí eu te pergunto, com a correria do dia a dia, quanto tempo você dedica para essa arqueologia do seu relacionamento? É verdade. Para revisitar os momentos importantes lá do começo. Boa pergunta. E a recomendação de se alegrar com a esposa da sua mocidade é interpretada no estudo como o chamado a exclusividade. A exclusividade. É como se dissesse, olha, sua felicidade, sua satisfação, elas devem estar dentro do seu casamento e não em outras pessoas. Entendi. O estudo fala que a alegria e o prazer dentro do casamento fazem bem para a família toda. Incentiva o casal a sair da rotina, sabe? Buscar uma vida mais gostosa juntos. Nada de deixar o casamento cair na mesmice, né? Tem que ter criatividade. É isso. Buscar jeitos novos de se conectar e se divertir um com o outro. O que me chama a atenção nessa perspectiva é que a alegria e o contentamento são escolhas. São escolhas. Não é só esperar que a felicidade caia do céu, mas sim buscar ativamente o prazer, a satisfação na companhia do seu cônjuge. E essa ideia de contentamento mútuo como base para um relacionamento saudável faz muito sentido. Faz. Mesmo para quem não tem a mesma visão religiosa do estudo. É verdade. E chegamos a um ponto bem íntimo, bem importante. A sexualidade dentro do casamento. Provérbios, capítulo 5, versículo 19, compara a esposa a uma serva amorosa e gazela graciosa. Que bonito. Né? E isso é interpretado como um convite para que o casal se satisfaça. E se embriague eternamente com o amor que um sente pelo outro. O estudo aponta 3 benefícios do sexo dentro do casamento: o prazer, a intimidade e a possibilidade de ter filhos, com foco especial no prazer e na intimidade nesse contexto. Olha só, o estudo não foge do assunto. Não, ele coloca a sexualidade como parte importante. É com parte fundamental prazerosa da união. E a linguagem que ele usa, né? Com essas metáforas da serva e da gazela. É bem sugestivo. Passa a ideia da intensidade e da alegria que a intimidade sexual pode trazer para o casamento. O estudo deixa claro que dentro do casamento, esses prazeres físicos são totalmente válidos, desejáveis. E que proporcionam não só a satisfação física, mas também uma conexão emocional. Relacionamento seguro e gratificante. Tem uma analogia que eu achei muito interessante. Qual? O estudo fala de um pastor que, quando foi tentado, respondeu: quem tem uma Ferrari na garagem, por que ia de fusquinha? É verdade. Que forte essa imagem, né? Forte, né? Ela nos ajuda a entender a ideia de dar valor ao que a gente já tem. E encontrar a felicidade no nosso relacionamento. E tem outra frase que eu achei incrível: batata oferecida ou é podre ou está estragada. É mesmo. Reforçando a ideia de compromisso e exclusividade. Gostei dessas comparações. Bem diretas, né? Fáceis de entender. E você que está nos ouvindo, consegue pensar em alguma Ferrari, algum fusquinha no seu relacionamento? Boa. E aí o estudo nos faz uma pergunta que está lá em Provérbios, capítulo 5, versículo 20. Por que, meu filho, ser traído pela mulher de outro? Por que abraçar o seio de uma mulher estranha? Essa pergunta nos faz pensar, né? Nos coloca para pensar sobre os riscos de jogar fora tudo que a gente construiu, né? Eu tô a correr atrás de uma ilusão. Pode acabar com tudo. É aquela história, né? A grama do vizinho é sempre mais verde. Mas será que é mesmo? Essa é a questão. Essa pergunta nos leva a olhar para dentro da gente, É. a avaliar o que realmente importa. O estudo está alertando sobre a fragilidade dos relacionamentos e a importância de proteger o que a gente construiu com a pessoa que amamos. É verdade. E para reforçar essa ideia, ele cita algumas passagens da Bíblia, como Provérbios 5.21, 15.3 e Salmo 101.6, que falam que Deus vê tudo e que as coisas erradas sempre vêm à tona, trazendo consequências, vergonha. A imoralidade sexual, segundo o estudo,
É um conjunto de pecados Uhum. que, apesar de serem vergonhosos, não são imperdoáveis. Yeah. E a intimidade sexual dentro do casamento é vista como um presente de Deus. É. Uma forma de expressar a união, selar o compromisso. Então, para o pastor Abraham Ramos, a fidelidade não é só uma escolha pessoal, mas também um princípio moral, espiritual. Sim. Ele coloca muita ênfase nessa dimensão espiritual da fidelidade. Lembrando que as nossas escolhas têm consequências. E que a intimidade sexual dentro do casamento tem um significado especial para essa visão religiosa. E o legal é que o estudo equilibra essa questão da fidelidade com a possibilidade do perdão. É como é começo. Para finalizar, o estudo conclui dizendo que o casamento é algo sério, criado por Deus e que tem muita coisa lá fora tentando destruir essa união. As lições anteriores já alertavam para os perigos da traição, da escolha errada de um parceiro. Uhum. E a mensagem final é bem direta. O casamento é um presente de Deus. E olha só, no próximo estudo, o tema vai ser a criação de filhos. Olha só. Fiquei curioso para saber o que o pastor Abraham Ramos vai falar sobre isso. A forma como ele conecta a fidelidade com a proteção da família, né? E apresenta o casamento como algo divino. É central na mensagem que ele quer passar. Com certeza. E assim chegamos ao final de mais um mergulho profundo, nosso quarto encontro, explorando as ideias do pastor Abraham Ramos sobre como viver bem o casamento. A gente espera que essa análise tenha sido útil para você e que os insights que a gente compartilhou inspirem você a refletir sobre a sua vida. É importante a gente lembrar que essa foi a nossa interpretação do estudo Sabedoria para Viver Bem no Casamento, parte 3, do pastor Abraham Ramos. Se você gostou do tema, a gente te convida a ler o estudo completo, É isso aí. para se aprofundar ainda mais nessas questões. E se esse papo te ajudou de alguma forma, se você aprendeu alguma coisa, se você quiser continuar acompanhando as nossas conversas sobre os próximos 8 estudos, se inscreve no canal e deixa seu comentário. Sua participação é muito importante pra gente. A gente quer saber o que você achou dessa análise. E quais outros temas você gostaria que a gente explorasse. Para terminar o nosso papo de hoje, eu queria deixar uma pergunta para você. Como a gente pode, no dia a dia, honrar, cuidar do nosso relacionamento, seja ele qual for, com a mesma dedicação e carinho que a gente espera de algo tão precioso? Pensa com carinho nisso e até a próxima.